Paz seja pra vocês que estão ligados no reino. Hoje a nossa lição vai falar sobre... Vai falar não, que a lição não fala. Hoje a nossa aula vai falar sobre um tema muito interessante, que é comunicação na família. Então não perca, fique ligado aí, não sai daí não, viu? Denilson? Paz do Senhor pra você que é ligado no reino. Bem-vindos a mais um EBD Falando Sério. Meu nome é Denilson. A paz do Senhor também para você que está ligado no reino. Meu Deus do céu, eu estava tão entretido aqui. Hoje nós vamos falar acerca da lição de número 8, que tem por título A Comunicação na Família. Nós temos o nosso texto base lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso é uma coisa muito importante. Comunicação, professor Denilson, o que é que a gente pode começar falando acerca disso? A comunicação, não só na nossa família, mas também em qualquer área da nossa vida, é muito importante. A comunicação é parte de 3 pilares básicos, onde há o emissor, o receptor e o conteúdo da mensagem. Então, esses 3 pilares fomentam o que é o significado e o conceito da comunicação. E a comunicação na família, ela forma um lar unido, um lar com felicidade, com paz. Então, a comunicação entre os familiares, entre os componentes da família, é que faz com que a família seja bem sucedida. Por isso temos que ter cuidado com quem falamos e como falamos. O escritor inglês, uma certa vez ele disse que se você não quiser ter erro, cometer erros no falar, você tem que pensar em 3 coisas: para quem você fala, de quem você fala e como você fala. Em Provérbios 18, 21, a palavra de Deus nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, nós temos o controle sobre morte e vida no poder da nossa língua. Então podemos dar vida ou morte a um relacionamento através daquilo que nós falamos. Então a comunicação, uma família sem comunicação, ela estrangula o relacionamento. Uma família sem comunicação é uma família sem oxigênio, sem ar para respirar. Sim, professor Xavier. E há algumas interferências na comunicação que podem facilitar e melhorar a forma de nos relacionarmos com os nossos familiares. Essas interferências são conhecidas na Bíblia como fruto do Espírito. E eles são muito importantes. Por quê? Porque a alegria é um exemplo de um fruto do Espírito que nós temos que ter ao nos comunicarmos. Imagine só eu receber, quando eu vou conversar com o nosso irmão, às vezes ele me recebe aquele sorrisão no rosto, uma simpatia em pessoa. O nosso Senhor Jesus, ele era assim. Ele era bem visto até no meio das crianças, e você sabe que criança não aceita qualquer um não. Criança, quando a pessoa é mal-humorada e cara fechada, ela não se aproxima. E a Bíblia nos relata vários momentos que as crianças se aproximavam do Senhor Jesus, porque ele era uma pessoa muito simpática, recebia todo mundo muito bem, e esse era o grande sucesso do Senhor Jesus. É porque ele tratava cada um com sua singularidade, tratava cada um com sua individualidade. Ele não se importava se a pessoa tinha ou não tinha, pelo contrário, ele tratava todas de maneiras iguais. O segundo fruto do Espírito que pode nos ajudar na nossa comunicação e que também melhora o nosso relacionamento com os nossos familiares é a sinceridade. Um lar fomentado em mentira, ele é totalmente destruído. Imagine um marido e uma esposa que malmente se falam, um não consegue confiar no outro por conta da mentira. Sinceridade traz a confiança em um relacionamento. O terceiro fruto do Espírito é o perdão. E o perdão, acredito eu, ser o mais difícil de ser feito, de ser executado. Porque vai contra o nosso orgulho, o nosso ego, nossas próprias vontades. E em um relacionamento, o perdão ele tem que ser consumado todos os dias. A conta tem que ser zerada todos os dias. É como se fosse uma cota. Tem um momento que esgota, mas todos os dias ela tem que se renovar novamente. O perdão é como a Bíblia diz, Jesus falou, 70 vezes 7. Isso tudo nos leva ao último fruto do Espírito, que é a paciência. E a paciência é algo exercitado.
é o que você passa a exercitar no seu cotidiano, dia a dia. E o que isso interfere na comunicação? É aquele tipo de pessoa que não gosta de ouvir, é aquele tipo de pessoa que não tem paciência de conversar com o seu cônjuge, principalmente com seus filhos. O filho chega, paiinho, maninha, ele não, não tem tempo para você não, depois. E isso traz uma consequência muito grande para os lares familiares, vamos dizer, hoje. Nós estamos em uma geração de fone de ouvido. Geração fone de ouvido. Geração fone de ouvido. E aí nós não temos mais esse contato. Criamos pontes com pessoas mais distantes a nós e destruímos as pontes de pessoas mais próximas a nós. Uma coisa bem fundamental na família é que todos falem a mesma língua, que todos se comuniquem da mesma maneira. E nós vamos observar grandes exemplos de homens que tiveram a comunicação exímia. Um deles foi o pai Abraão. Ele, com uma grande comunicação, movido por uma promessa que iria ele tirar ele da sua zona de conforto, do lugar onde ele vivia com seus parentes, para um lugar onde ele não conhecia, onde ele mesmo nem sabia, mas ele soube conversar com a sua parentela, com a sua esposa, e sair uma caminhada bastante árdua e bastante difícil. Então, se ele não fosse uma pessoa que soubesse comunicar direito com a sua família, se ele fosse uma pessoa que não soubesse se comunicar de uma maneira eficaz, ele não iria convencer a sua esposa e a promessa não iria se cumprir, e talvez eu não sei nem o que ia ser da história bíblica, não é isso? Mas se você parar para observar, Deus ele fez uma mudança muito grande na vida dele. Quando ele era Abrão, a lição diz que o nome dele significava pai ilustre. Ele era ilustre, até porque a promessa que Deus fez a ele tornou ele uma pessoa ilustre também, que foi uma promessa única e eficaz. Mas quando Deus colocou Abraão, acrescentou somente um azinho ali no nome, mudou para um outro significado, que era pai de multidões. E para você conversar com multidões, para você se comunicar com multidões, você tem que ser uma pessoa bem, como é que fala no popular, bem desenrolada. Você tem que saber conversar, você tem que saber se comunicar. E Abraão ele exerceu esse papel muito bem, até porque a comunicação que foi feita por ele foi se seguindo de geração em geração e guiou todo um povo a partir do que ele disse, a partir do que ele fez, a partir do que ele falou. Um outro grande exemplo na Bíblia é Noé. E o exemplo de Noé é um exemplo bem eficaz, né? Porque imagine só, o camarada vivia em uma terra seca, nunca choveu, nunca havia chovido, cercado de um bocado de pessoas que não temiam a Deus, e Deus simplesmente chega para ele e diz: olha, você vai fazer uma arca, vai colocar pares de animais e eu vou fazer chover. Então imagine só o pensamento dele: mas Deus, aqui nunca choveu, como é que eu vou contar isso, como é que eu vou dizer isso? Mas então ele soube conversar com a sua família, que foi as pessoas que ajudaram ele a fazer aquela arca, para que a promessa de Deus se cumprisse, e ele soube conversar de uma maneira muito boa, de uma maneira muito eficaz. Trouxe a sua esposa, trouxe as suas noras, trouxe os seus filhos, e todos trabalharam e a comunicação ali fluiu. Imagine só se ele não soubesse comunicar, o seu próprio filho ia dizer: não pai, isso é uma maluquice, isso não ia dar certo, isso é coisa de maluco. Você acha que as suas noras iam respeitar ele? Não, meu sogro está ficando maluco. E a sua esposa? Pare com isso, amor, isso não é uma coisa certa não. Olhe ao nosso redor, será que vai realmente chover? E além disso, ele soube conversar também com as outras pessoas, né? Apesar das pessoas não derem ouvido, ele soube conversar com as outras pessoas. E nós sabemos que a promessa se cumpriu, né? A chuva desceu. Então imagine só, uma comunicação ali por 120 anos. Imagine só, foi uma conversa bastante longa e duradoura, né? Então a importância da comunicação nós vamos observar nesses dois casos bíblicos. Estamos falando aqui sobre diversas formas de comunicação, estamos falando sobre diversos exemplos dessa comunicação na família e como ela deve ocorrer para que ela seja aprimorada, mas também percebemos que há algumas barreiras que impedem essa arte progredir, e uma delas é a dificuldade de ouvir. Oi? Tá vendo aí? Pois bem, os filhos têm uma tendência a não ouvir os pais, filho como Roboão, filho do rei Salomão, que desprezava totalmente os conselhos dos mais velhos. E aí levou uma nação toda a um desastre. Ocorreu uma separação entre o Rio do Norte e o Rio do Sul, e toda essa história todos nós já conhecemos. Imprimiu um jugo maior sobre o povo de Israel e levou uma nação inteira a uma catástrofe por não saber ouvir.
Mas antes disso, nós vamos observar também na família do rei Davi, um exemplo de quando ele ainda era vivo, com um outro filho seu, que era o Absalão. A Bíblia fala que Davi ele não dava a devida importância para o seu filho. Ele não tinha paciência de comunicar com o seu filho, ele não tinha paciência de ouvir o seu filho, ele não tinha paciência de chegar, sentar, conversar, falar. Meu filho, o que é que está acontecendo? Eu posso lhe ajudar? Então, ele era um rei, estava bastante ocupado, então ele se achava no direito de não ouvir o seu filho. E o que foi que aconteceu? O filho fez a rebelião para tomar o seu reino. Davi, aí foi que ele parou para pensar, mas já era tarde demais. Ele ordenou que o seu general fosse batalhar, fosse na guerra para tomar o seu reino novamente, e o general foi lá e tirou a vida do seu filho, apesar de Davi ter dito que era para ele ser, para ele devagar com o filho dele. Quando Davi soube dessa história, foi aí que ele foi botar a mão na cabeça. Ai, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido no seu lugar, mas aí já era tarde demais. Não deixe que isso aconteça com você, pai e mãe que está vendo esse vídeo agora, e você, filho, que também está ouvindo esse vídeo. Seja obediente, escute seu pai e sua mãe, e você, pai e mãe, quando o filho for falar com você, escute-os mais, dê mais atenção, para que não seja tarde demais, como aconteceu esses dois exemplos. O exemplo de Roboão e de Absalão, que esses exemplos não possam ser eficazes na nossa vida. Muito pelo contrário, vamos dar mais ouvidos aos nossos filhos. Nós filhos vamos ser mais obedientes aos nossos pais, para que a comunicação ela possa fluir de uma maneira mais eficaz, né, no nosso discurso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, estamos aguardando você no dia 22 lá na Haiti. E aí, gostaram da aula? Siga nas redes sociais, inscreva-se no canal. Beijo, até a próxima!